Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Mais uma vez, estamos reunidos, com o tema feminismo positivo, e a gente já vem avançando, nessa ideia já vários vídeos, E o positivo, que menciono é o grande patrimônio que nós temos, do símbolo nacional, a nossa bandeira, que está escrito, ordem e progresso. E ordem e progresso é o resumo de uma filosofia de um comportamento científico, conhecido como positivismo, que foi compilado e divulgado pelo francês Auguste Comte, no século XIX, Então, assim, é uma ideia, comportamento, assim, não só tecnológico, mas um comportamento também que pretendeu influenciar a sociedade e reorganizar a sociedade, E isso, depois da Revolução Francesa, portanto, do Iluminismo, isso, portanto, depois do governo de Napoleão, Então, assim, é uma coisa diferente, E ali, Augusto Comte, ele foi feliz na linguagem, Ele conseguiu sintetizar, nessas duas palavras, uma postura científica, assim, que pudesse ser bastante popularizada, Então, ordem, dentro do espírito positivista, é você observar, você tirar a foto de uma situação, de um evento, e você compreender os elementos que estão nessa foto, ao mesmo tempo, Então é você fazer a relação, das coisas que são apresentadas simultaneamente, Isso é a ordem, E progresso, você vê dessas relações, dessas combinações, surtirão efeitos, E quais efeitos que surgirão? Então, assim, você começa a fazer uma sucessão de fotos, Aí você começa a relacionar o evento anterior com o evento posterior, Então você consegue fazer aí um histórico desse comportamento, dos elementos, das suas relações, E você consegue, de uma certa maneira, influenciar, os resultados, assim, ou acrescentando elementos, ou subtraindo elementos, ou atrasando o fluxo de um certo elemento, ou acelerando o curso de um certo elemento. E aí você pode antecipar resultados, preservar resultados agradáveis e evitar, ou distanciar resultados desagradáveis, E assim, a gente já está vendo, que no progresso aí da humanidade, o ser humano vai aperfeiçoando, sempre, com o objetivo de garantir o seu conforto, e ampliar, a sua autopreservação, a sua existência, Então, sempre ali sofisticando o seu nível de segurança, E a polarização que existe no ser humano, que é a mais antiga de todas, é a preservação da sua vida, e a ameaça à sua vida, E aí o ser humano ele vai, de todas as maneiras possíveis, ampliando não só o seu tempo de vida, mas a sua qualidade de vida, Esse é o objetivo,
que todos buscam, né? Esse objetivo deveria ser o objetivo da política, né? Reservar dignidade para todas as pessoas e, assim, se não eliminar os conflitos, porque os conflitos vivem uma dinâmica própria, mas reduzir o alcance, o impacto desses conflitos que acabamos herdando, né? Então, assim, e o ser humano, ele, de nômade, né, no seu progresso histórico, ele passa a ser um ser sedentário, né, de coletor, ele passa a ser agricultor, de caçador, ele passa a ser um pastor, né? E isso tudo vai, né, trazendo uma série de comodidades, né? E, assim, e também, né, o ser humano, ele evolui, né? Ele se desenvolve e aperfeiçoa o seu abrigo, né? O seu abrigo ele se torna toca, de toca ele se torna ninho, né? De ninho ele se torna lar, né? Então, assim, e esse lar ele vai se ampliando, né? Porque a colaboração entre os indivíduos vão se formando grupos, esses grupos vão se defendendo de ameaças naturais, né? E de outros grupos também, né? Então, porque sempre haverá, né, essa questão, né, da sobrevivência, da quantidade de alimentos necessários, né, e assim. E o ser humano ele vai aperfeiçoando, né, esse lar, esse abrigo, né, em questões cada vez mais sutis, né, e as leis, né, os costumes, elas acabam sendo aí a fronteira, né, abstrata, né, dessa segurança, né? E existem o quê? As pessoas que vigiam essa fronteira, né? E as pessoas que estão dentro de uma certa fronteira, de certos costumes, de certos leis, né? Formam, de acordo com a sua dimensão, né, e tamanho, cidades, né, e países, né, e assim, e o que abriga todo mundo num país, né, o que garante segurança de todos no mesmo país, né, é a sua Constituição, né, e no processo de impeachment nós estamos aí né, discutindo, né, a preservação dessa Constituição ou não. E para que a gente possa observar isso com o maior cuidado, né, com o maior carinho, né, é a questão, né, se o impeachment da primeira presidente mulher do Brasil é golpe ou não é golpe, né? Então, assim, e por que existem as leis? As leis, elas existem porque dentro de um grupo, né, as pessoas podem colaborar ou deixar de colaborar, né? Muitas vezes de maneira intencional, né? Querendo realmente prejudicar o grupo, né? Ou de maneira sem intenção, involuntária, né? E assim, então, porque os erros acontecem, porque todos estão no processo de aprendizado e aperfeiçoamento, né? E também existem a incorporação de grupos novos que ainda não assimilaram, né, todas as leis vigentes, né, e não adotaram todos os costumes, né. Então é sempre essa relação de ameaça e defesa, né, que os grupos, não só entre grupos diferentes, mas no interior de cada grupo sempre haverá, né, esse tipo de tensão, esse tipo de não só de colaboração e falta de colaboração, mas como de desconfiança, né? De cautela, né? E assim, e na justiça é muito importante, né? Quem julga ter a capacidade e o preparo para decidir se existe a intenção de prejudicar o grupo ou se o erro foi um erro por incompetência, por uma falta de habilidade ou um descuido de uma outra natureza, né?
Então, quando essa falta de colaboração é pelo dolo, né, assim, que é com a intenção de prejudicar o grupo, né, é uma coisa que evidencia o dolo, né? Assim, é a ideia de querer realmente prejudicar, causar dor, né, ser doloroso, né? E assim, e a gente vê que no impeachment da Dilma, quanto mais nesse processo, né, que passou da Câmara dos Deputados para o Senado, né, mais se evidencia elementos, né, que é um teste de força isso, né, essa apreciação do impeachment, né. Não existe dolo da presidente, né, assim. E aí, o que é mais interessante a gente ver é que não existe nem erro da presidente, né? Então, assim, além de não existir um ato que seja atribuído diretamente a ela, né? Então, assim, não existe uma intenção dela de prejudicar o Brasil, né? De fragilizar a nossa segurança, a nossa proteção, né? E assim, não existe nenhum erro, né? O erro que o presidente ela está imersa é numa, assim, é contextualizado, né? Num ciclo, né? De baixa, né? Econômica, financeira, que isso pode ser, de uma certa maneira, acentuado ou não por agressores ao Brasil que cobiçam nossas riquezas naturais, né? A mais evidente é o petróleo, né? Da questão do pré-sal, mas o Brasil tem outras riquezas assim de longa data que são exploradas de maneira perversa, né? E sim, a maior luta do Brasil é de protegê-las, né? Não só para si, mas para garantir também, né, o equilíbrio de todo um planeta, né? Se a gente ampliar essa ideia de lar para uma coisa mais ampla, né? Que é o planeta todo. Temos essa responsabilidade, né? Somos herdeiros, né? Construtores e guardiões, né? Do quinto maior território do planeta, né? E assim, e temos, né, um legislativo e temos um ordenamento jurídico que permite essa apreciação, né? Na Câmara houve assim uma precipitação, uma questão mais afoita, né? Compromissos dos deputados com os seus eleitores de forma muito paroquial, né? E no Senado está vendo aí, né, como é da natureza da casa, né, um cuidado mais da União e assim a preocupação mais geopolítica, né? E no Senado está se discutindo o próximo governo, né? A discussão é mais política, né? Assim, evidenciou-se a ausência, está cada vez mais clara, né? A ausência de fatos jurídicos para punir a presidente com a punição mais severa que existe, que é destituí-la do cargo, né? E está se discutindo politicamente, assim, bom, como será o próximo governo? Né? E por que o próximo governo será melhor que o da presidente? Se os agentes que vão compor o próximo governo são os mesmos agentes desse governo, né? Qual vai ser a mágica que vai existir, né? E aí está se evidenciando que a presidente só não teve o bom desempenho que poderia ter, né? Porque houve uma sabotagem, né? Das pessoas que pretendem tomar o poder pelo poder, né? E isso está ficando claro, né? Então, assim, essa evolução, esse progresso que houve, né? A nação como um lar de todos, que todos estão cuidando, né? Claro que cada um diante da sua perspectiva e da sua experiência, né? Mas, assim, e com o tempo, quanto mais passa esse tempo, né? Mostra-se que o brasileiro, por mais que tenha as suas diferenças declaradas, né? O brasileiro é capaz de se unir num ideal maior, que é proteger o grande lar, que é a nação, que é o grande território brasileiro, né? E a Constituição, né, que garante aí a dignidade, né, e a justiça entre todos que colaboram com o mesmo objetivo, que é proteger esse país, né? Caros que Alice para todos vocês, isso é Graça e Verdade, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, né?
porque é do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra. Né? Assim seja, para o bem do nosso querido Brasil.